Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor, povo lindo que vai morar no céu. Como vocês estão? Como foi a aula de vocês? Como tem sido a sua semana? Louvado seja Deus. Eu espero que bem, não é verdade? Porque o nosso Deus está conosco 24 horas, 48, 72, sempre conosco. Sabe por quê? Porque Ele ama a mim, Ele ama você, Ele ama nós. Glória a Deus por isso. E eu sou a tia Tiene, sou daqui de Maceió, Alagoas. E se você ainda não é inscrito no canal Ensinador Cristão EBD, se inscreve, ativa o sininho de notificação, compartilha, curte, comenta, pois o seu like é muito importante para que a gente continue aqui, firme e forte. Amém? Espalhe essa notícia aí. Ah, em falar em notícia, gente, no dia 22 desse mês de fevereiro, vai haver aqui um seminário, tá? Aqui na nossa terrinha, terrinha do tio Eliel, da tia Nelly, da tia Aninha, da tia Aline, do tio Beto, tá? Da turminha Ensinador Cristão EBD. E estaremos aqui na igreja de São Jorge, tá? Com um seminário falando sobre uma aula maravilhosa na EBD, tá certo? Nós vamos não vamos falar das nossas aulas normais, né? Mas vamos ir mais um pouquinho além, tá bom? Então, a gente está divulgando e qualquer coisa, procura o tio Eliel, tá? Que vai ser na igreja dele e ele passa mais informações para vocês, tá certo? Vai ser online também, tá bom? Então, acompanhe a gente aqui nos grupos, nas nossas redes sociais e você vai ficar por dentro de tudo, tá bom? E vamos para a nossa sétima aula. Sétima. Gente, como o tempo corre. Um dia desse, eu estava na primeira aula, nós já estamos na sétima. Glória a Deus por isso, né? O tempo ruge, o tempo quer que você esteja de mãos na massa para levar a palavra do Senhor aos pequeninos. Hoje, a nossa aula, ela vai falar sobre Jesus no templo. Olha só. E já sabe, né? Você começa a fazer uma oração pela tua aula. Antes, comece a semana, comece na segunda, leia um pouquinho, leia mais um pouquinho na terça e vá a semana todinha, vá pedindo direcionamento ao nosso Espírito Santo, vá pedindo a Deus como fazer uma aula direcionada por Ele, tá? Que com certeza, quando a gente ora, Ele responde. Então, ore, chegue na sua sala, dê uma arrumada, faça algo diferente para as suas crianças, que com certeza Deus vai te dar, se você pedir, Ele vai te dar. Então, o que é que você vai fazer? Vai, já sabe, né? A saudação do abracinho, do abraço e faz a sua salvação. Faz a separação do ajudante do dia, né? Faça a chamadinha. A chamadinha foi no sotaque. A chamadinha, ó, né, do mês de fevereiro. Marca aí os teus alunos. Faz o louvorzinho para tirar a ofertinha deles. E ora com eles, né? Pergunta se alguém quer orar. E você também ora com eles. E não esqueça também, ó. E aí, tá dando certo? Tá fazendo o álbum, tá preenchido? Então, eu já colei a minha, a sétima, tá aqui. Aqui, já coloquei, né? Para não esquecer, gente. Eu faço isso logo para não esquecer, porque a cabecinha aqui da tia tá meio assim, né? Bom, então,
A nossa leitura, nossa leitura bíblica, ela está em Lucas 2, do 41 ao 52, que é a nossa história que a gente acha em Jesus no templo, né? Essa história de hoje, ela está em Lucas 2, 41 ao 52. O nosso espaço do aluno, nós devemos ensinar as crianças a que desenvolva o desejo de estar sempre na igreja, a casa do Senhor, a fim de aprender a palavra e ser sábia. Porque só na casa do Senhor, né, a gente aprende. E aonde? No culto de domingo? Não. Aonde a gente aprende mais, aonde a gente tem mais espaço, mais tempo de aprender, é aonde? Na EBD, na escola dominical, né? A escola dominical, ela tem um espaço maior de aprendizagem, né? Onde a gente tira a dúvida, onde a gente brinca aprendendo. Com as crianças é assim, né? E eu confesso a vocês que quando eu comecei, né? Quando eu me converti, eu já me converti na idade adulta. Glória a Deus por isso. E eu queria muito assim, meu Deus, onde é que está isso? Eu não sabia o que era capítulo, não sabia o que era versículo, não sabia os livros, não sabia o que era Novo Testamento, Antigo Testamento, não sabia de nada disso. Para mim era tudo novo, né? Era já adulta, mas para mim era tudo novo. Então, na escola dominical, eu comecei a aprender tudo isso, né? E também a gente tinha um discipulado de novos crentes, né? E aprendi muito, muito, muito mesmo. E guardei aqui, ó, no meu coração. E tô ainda aprendendo, porque eu gosto de aprender. Então, todos os dias eu aprendo mais um pouquinho. E no departamento infantil, com as crianças, né, da EBD, é que a gente aprende mais, eu acho assim, porque é uma didática de você aprender com louvores, né? Essas coisas que de gesto, de coisinha. É fácil. Eu amo aprender assim, né? Na simplicidade. Eu amo a simplicidade. Então, a gente tem que ensinar as nossas crianças a amar estar na casa do Senhor, né? Não tem um louvorzinho que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Eu amo quando vamos para a casa do Senhor, quando chego no sábado, eu já fico assim, né? Amanhã eu tenho que acordar cedo, amanhã eu tenho que fazer. Já fica aqui aquela vontade de estar ali junto com os pequeninos. É muito bom. Amém? Então, temos que mostrar isso para os nossos alunos. E no espaço da professora diz assim: você sabia que Deus tem interesse no seu trabalho realizado na escola dominical? Eita! Portanto, não se preocupe, pois ele irá ajudá-la e, consequentemente, recompensá-la. Ó, que patrão maravilhoso! Ele tem prazer de ter você ali e ainda vai te recompensar. Eita, Jesus! Então, como sabemos, não é suficiente apenas o preparo da lição e os conhecimentos pedagógicos para se ter êxito na execução desta tarefa. Sua consagração é fundamental, pois faz parte do preparo da sua aula. A vida colocada nas mãos de Deus, entregue-a ao Senhor e observe como Ele irá abençoá-la. Louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele é assim. Ele é assim. Ele gosta de abençoar a gente, ele gosta de estar perto da gente, ele gosta de dar trabalho para a gente. Ele ama tudo que ele faz com a gente, né? Então a gente tem que retribuir, ser grato a Deus por tudo que os benefícios que ele tem feito. Não é verdade? Então, o espaço da reflexão fala assim: Jesus era cheio de sabedoria
Este fato não surpreende, uma vez em que ele permanecia em íntimo contato com o Pai Celestial. Tá vendo aí? Intimidade com Deus. Temos que ter, temos que ter. Em Tiago 1,5 é dito que generosamente dá sabedoria a todo aquele que pede. Você tem pedido sabedoria? Você tem pedido isso ao Deus, ao nosso Deus, porque Ele te dá. Pede, pede que Ele te dá. Então, de acordo com os ensinamentos de Jesus, podemos crescer em sabedoria se andarmos com Deus. Quer ser sábio? Ande com Deus. Quer aprender? Leia a Bíblia. Nosso Deus, Ele é tremendo. Aleluia. Vamos para o espaço da Bíblia. Gente, o espaço da Bíblia, eu fiz assim. Eu elaborei uma caixinha que quer dizer o templo, tá? Que é o templo. E aqui atrás, eu coloquei o versículo, tá? Você vai mostrar. Essa caixinha abre. Eu coloquei um durex aqui, mas ela abre, ó. Certo? É de fácil montagem. Nem se preocupem, tá? Então, aqui. O versículo tá lá em Lucas. Lucas 2,49, que diz assim. Eu coloquei aqui atrás, então eu vou ler para vocês. Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu estava na casa do meu pai? Lucas 2,49. Então, repita várias vezes. Você pode até falar, olha, Jesus estava no templo. E Maria, conforme a história, né, que a gente vai ver, e ele estava lá, e Maria e José estavam procurando eles. E ele respondeu. Aí você lê. Lê o que tá, repete novamente, tá? E você vai fazendo o seguinte. Conforme você vai contando a história, você vai marcar uma palavra e repetir. Olha, que palavra é essa que a tia está dizendo? Vai gravando que eu vou contar, fazer pergunta no final, entendeu? Conforme você vai falando a história, tá bom? Então, o espaço da Bíblia, Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Entendeu? Então, o que foi que Jesus falou isso? Por quê? Né? Então, a gente tem que falar para as crianças se elas sabem onde fica a casa do Papai do Céu. Pergunta para elas: vocês sabem onde fica a casa do Papai do Céu? Espera elas responderem, né? E, com certeza, elas vão dizer: a igreja. Muito bem. Diga às crianças que Jesus estava no templo, conversando com os professores de lá, né? Vamos supor que era um domingo, era a escola dominical, então Jesus estava lá, conversando com aquelas pessoas, fazendo perguntas, interrogando e também explicando coisas àquelas pessoas. E aquelas pessoas ficaram admiradas com o tamanho, né, da criança e tão sábio ele estava falando entre eles, né? Uma sabedoria enorme. Então, eles ficaram assim, admirados pela a idade de Jesus. Pergunta se tem criança assim, que quer ser assim como Jesus. Se elas disserem que sim, aí você diz, então, venham para a escola dominical, aprendam mais de Jesus, que com certeza vocês vão ficar crianças inteligentes. Amém? E vamos para o espaço da Bíblia. Vamos lá para o nosso visual. E a lição 7. A lição 7, número da perfeição. No espaço da história, nos diz assim: o tempo passou e agora Jesus já estava com 12 anos, já estava um pré-adolescente. Como o tempo passa, não é verdade? É mesmo, o tempo passa rápido. Então, parece que foi ontem que vocês nasceram e agora já estão desse tamanho. E como vocês são inteligentes,
Pois é. O mesmo aconteceu com Jesus. Ele nasceu como um menino muito bonzinho e só deixava a sua mãe e o seu pai feliz. Será que as crianças fazem isso também? Então estão fazendo igual a Jesus, estão indo no caminho certo. Então, além do seu pai e da sua mãe, Jesus também deixava o papai do céu muito alegre com ele. Por isso, Jesus crescia sempre forte e inteligente. Sabe por que ele crescia forte? Pergunta aí. Porque ele obedecia à mamãe, comendo toda a comida que colocava para ele. E porque ele crescia inteligente. Por quê? Porque ele sempre orava falando com o Papai do Céu, lia a Bíblia e obedecia a tudo que o Papai do Céu mandava ele fazer. Ó, a gente tem que ser assim. As crianças também. Então, um dia, Maria e José levaram Jesus no templo em Jerusalém. Jesus esperava muito por esse dia e finalmente o dia chegou. Maria preparou tudo para a viagem: roupa, lanche, e começaram a viagem a pé, a pé, junto com outras pessoas que também levavam seus filhos pela primeira vez. Tudo era novidade, tudo era belo para Jesus. Aqui, ó, mostra para ele. Jesus, e tudo era maravilhoso para ele. Ele olhava assim, olha, quando a gente vai para um lugar que não conhece, que é a primeira vez, né, na nossa viagem, a gente fica assim maravilhado, oh, isso, aquilo, não é verdade? Então Jesus ficava assim, ó, ele ficava achando tudo maravilhoso, tudo lindo. Então, quando ele chegou ao templo, vocês acham que ele ficou fazendo bagunça, correndo na igreja de um lado para o outro? Não, não, nada disso. Ele ficou comportadinho, comportadinho, conversando com os professores daquela igreja. Vocês imaginam sobre o que eles conversavam? Será que as crianças sabem dizer? Não era de figurinha ou coisa parecida, não. Mas ele conversava sobre a palavra de Deus, o nosso Papai do Céu. Isso mesmo, Jesus conversava que nem gente grande, sobre coisa séria, né? Então, quando acabou a festa e todas as pessoas começavam a voltar para as suas casas, Maria e José pensaram que Jesus estava viajando junto com os amigos, né? Com eles ali. Ah, mas não estava não. Foi quando eles perceberam que Jesus não estava ali. E começaram a procurar Jesus. Olha aqui, ó. Eles procurando Jesus. Jesus não está aqui, então vamos voltar. Voltaram para Jerusalém. Voltaram para lá. Aí, Maria e o pai José voltaram para Jerusalém para procurar Jesus. E finalmente o encontraram. Pergunta às crianças, onde foi que encontraram Jesus? Aonde foi que encontraram Jesus? Onde? Onde encontraram ele? No templo. No templo. Fazendo o quê? Falando sobre Deus, sobre o nosso Papai do Céu. Olha aqui, ó. Isso aqui era a Bíblia de antigamente. Você fala para eles, isso aqui era o papiro. A Bíblia era escrita em pedacinhos, né? E juntavam e liam um, liam outro. Depois de muito tempo foi que veio fazer assim, ó, para a gente, essa facilidade de todos os livros juntos, né? Na época de Jesus eram separados. Então, quando Maria falou com Jesus que ele e José estavam preocupados com ele, procurando ele por todos os lugares,
Jesus respondeu: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Então Jesus voltou para Nazaré com Maria e com José. Ele era muito obediente e fazia tudo o que os seus pais mandavam. Maria sabia que Jesus não estava fazendo coisas feias e nem erradas. Pelo contrário, ela sabia que Jesus estava fazendo a vontade do Papai do Céu. E vocês fazem a vontade do Papai do Céu? Faz, tem orado, tem lido a Bíblia, tem pedido para o papai e a mamãe contar uma historinha para você antes de dormir? Hã? Então, se não faz, tá, continue a fazer que o nosso Deus fala conosco, fala com os pequeninos, tá? Gente, no espaço das artes, o que é que vai fazer? Você vai fazer um caminho, tá? Eu ia fazer esse caminho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse caminho aqui, tá? Eu vou até deixar no link para vocês terem uma inspiração. Daí, para o que eles pedem, para a gente fazer como se fosse fazer um caminho com algumas perguntas, né? Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei uma cartolina, tá? Ó, e me baseei nesse caminho, tá? E aqui eu coloquei como se fosse pedras, ó. Sabe? Fiz aqui e aqui, ó. Abre, é como se fosse um bolso. E coloquei alguns clipes. Deixa eu colocar aqui de volta. Coloquei clipe, ó. Clipe, tá? Para segurar as perguntas. E como é maternal, então tem que ser aquelas perguntas bem bobinhas, né? Por isso que eu falei. Quando você estiver contando a história, tá? Se você quiser contar como aqui, ou acompanhar na Bíblia, aí você pode fazer algumas perguntas. Quantos anos Jesus tinha? Quantos anos? Quando chegar nessa idade, 12 anos, você repete, Jesus tinha 12 anos. Quantos anos? E vai para ver se elas gravam, né? E conforme as perguntas que você elaborar, você vai elaborar antes, né? Eu coloquei aqui assim, ó, quantos anos Jesus tinha? Aonde Jesus estava indo, né? Jerusalém, Nazaré. Então, assim, você vai frisando aquelas perguntas para que elas lembrem. Então, quando você fizer isso, né, fizer as perguntas, com certeza elas vão responder algumas, né, façam bem facilzinhos para ela. Aí você vai para aqui, né, Jesus no templo. Aí você vai colocar, aqui que eles pedem. Maria e José estão procurando Jesus. Leve-o até onde ele está. Pinte o caminho com cola colorida. Mas se você não tiver cola, você pode colocar um barbante, você pode levar um pouquinho de terra, botar cola e colocar a terra por cima. Enfim, você pode fazer essa atividade bem criativa com elas, tá certo? E a segunda é você cobrir isso aqui, o nome. E você vai dizer para ela que nome elas estão cobrindo, né? Quais são os nomes? José, Maria, Jesus. Tá bom? E eu espero que eu tenha te ajudado. Que Deus abençoe. Ore ao Senhor, né? Quando a gente ora, a gente fica em paz, porque o que é nosso, o nosso Deus traz. Amém? Então, assim, ore, peça orientação a Ele. Aqui é uma pré-aula, é como você deve fazer, mas Deus pode te dar muito mais, né? Deus abençoe a tua aula, abençoe o teu ministério, abençoe a tua família, abençoe a sua semana, que você tenha uma aula maravilhosa. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.